Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Wendel e eu sou professor de informática aqui no Instituto Federal de Goiás, campus Lusiânia. E essa é a nossa aula de introdução à linguagem Python. Muito bem, pessoal? Nós vamos continuar então a nossa aula de introdução ao Python a partir do ponto que nós paramos na última aula. O conceito de variáveis, foi definido na última aula e nós vemos aqui então o último programa que nós fizemos aqui no editor de textos Tony, nosso ambiente de programação, onde nós temos a variável x, como eu disse para vocês, é um espaço reservado na memória do computador para armazenar dados, recebendo o sinal de igual, que significa atribuição, o número 1, e a variável y recebendo o número 2. Em seguida, nós criamos uma terceira variável chamada resultado, que vai realizar a soma de x e y, e vai somar os conteúdos de suas respectivas variáveis. Nós vamos executar aqui o nosso programa e vocês vão ver então o resultado aqui embaixo, o resultado da soma dos dois números. Bom, frequentemente nós ouvimos falar que o computador é uma máquina de processamento de dados. Mas o que significa isso? Nós temos aqui dois dados, o número 1 e o número 2. Para realizar o processamento desses dados, nós utilizamos aqui um operador de soma. Então, nós somamos o conteúdo da variável x, que é 1, mais o conteúdo da variável y, que é 2. Isso é o processamento de dados. O computador realiza as seguintes operações: a entrada de dados, o processamento e a saída de informações. E aqui nesse pequeno programa é possível ver isso. Aqui nós temos a entrada de dados, representada aqui pelas variáveis, x e y, e aqui nós temos o processamento de dados, que é a soma desses dois números, e aqui nós temos a saída da informação, que é a impressão desse resultado, que é a soma, na tela do computador. Bom, para facilitar a vida de todos nós, os programas precisam receber esses dados de alguma maneira. Uma delas é essa aqui. É claro que uma pessoa comum não consegue informar os dados diretamente dentro do código do programa. Para isso, nós precisamos de instruções que possam solicitar ao usuário do programa que ele insira esses dados diretamente através do teclado ou através do clique do mouse. No nosso caso aqui, nós vamos aprender como solicitar ao usuário que digite os valores que nós precisamos através da digitação no teclado. Então, eu vou criar um outro programa aqui e nós vamos fazer isso então. No Python, nós utilizamos um comando chamado input. Então, nós vamos utilizar esse comando agora para solicitar então que o usuário digite os valores que nós precisamos, os dados que nós precisamos processar no nosso programa. Então, mais uma vez, eu vou criar aqui um comentário, vou dar um nome para esse programa, calcular a soma de dois números digitados pelo usuário. Bom, nós utilizamos no exemplo anterior a variável x e y. Vamos continuar então utilizando a mesma variável x, só que dessa vez nós vamos pedir para ele receber o que nós chamamos de input, que é o comando que recebe dados do teclado. Nós vamos abrir os parênteses, vamos colocar aqui uma mensagem entre aspas duplas, uma mensagem bem intuitiva, digite o primeiro número. Vamos fechar os parênteses. Em seguida, nós vamos fazer a mesma coisa com a variável y. Nós vamos pedir que o usuário digite o segundo número. Pronto. Nós vamos manter então nossa variável resultado, que vai receber a soma
de x mais y. E, naturalmente, vamos imprimir esse resultado na tela. Muito bem, vamos salvar o nosso programa. Vamos chamá-lo de soma2.py. Pronto, nosso programa já foi salvo. Então, esse é o nosso segundo exemplo, né, do programa de somar dois números. E vamos executá-lo aqui clicando no botão Run Current Script, ou pressionar a tecla F5 para que isso seja feito. Pronto, aqui embaixo nós vemos então que ele solicita a digitação do primeiro número, vamos digitar, depois o segundo número. E olha só, o resultado que aparece aqui não é o resultado que aparece aqui em cima. Ele simplesmente juntou o número 1 com o número 2. E esse não é o resultado que nós queremos. Nós queremos que ele some os dois números. O resultado seria então 3. Mas por que o Python faz isso? Bom, quando nós utilizamos o input para receber dados do usuário, nós recebemos esses dados em modo de texto. E quando nós somamos dois textos no Python, nós simplesmente juntamos essa cadeia de caracteres numa única cadeia. Ou seja, formamos uma cadeia de dois números que na verdade é um texto. Para que a gente possa corrigir esse problema, nós vamos utilizar uma função chamada int do próprio Python. Essa função vai transformar todo o conteúdo que tiver entre esses dois parênteses em um número inteiro. Então, tudo aquilo que o usuário digitar vai ser transformado em um número inteiro. No nosso caso, os números 1 e 2. Nós vamos salvar o nosso programa novamente, clicando aqui, e vamos executá-lo novamente. Muito bem, aparece aqui embaixo, né? Vou digitar o número novamente, o primeiro número, 1. Nós vamos digitar o número 2. E agora sim, o Python conseguiu transformar os dois números em números inteiros e fez a soma de forma correta. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero vocês na próxima aula. Um abraço e até breve.